Fala, galera! Vamos lá, vamos começar mais uma live. Deixa o Instagram notificar todo mundo, o pessoal vai começar a chegar aí. Vamos lá, vamos lá. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Bora, pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Boa noite, todo mundo entrando, a live tá animada, é isso daí. Show de bola, bora, pessoal. Hoje a gente promete, a live de hoje promete realmente. Beleza? Boa noite. A galera que tá sempre com a gente, chegando primeiro, é isso aí. Brigadão, brigadão mesmo. Bora lá. Vamos lá, sensacional. Show, show. A galera já tá dando boa noite. Bora, pessoal, vamos lá? Beleza, Eric, Fernanda? Opa, beleza? Show de bola, o pessoal todo aí. Vamos lá. Dr. Marcos Lucatelli. Beleza, Jorge, vou tentar salvar. Pessoal, a gente tá só com um detalhe aqui. Quando a gente acaba a live, o Instagram ele não tá deixando a gente salvar. Não sei porquê, né? Eu jogo a live e aí ele não tem aquela opção mais de baixar. Então já tentei até fazer outros esquemas aqui em casa, tá bom? Para poder tá fazendo isso melhor, para facilitar esse pessoal, jogar isso no YouTube, beleza? Vamos lá, 5 minutinhos aí, fala pescador, bora lá, vamos esperar uns 5 minutinhos aí, o Dr. Marcos Lucatelli já entra com a gente. Pessoal, o Dr. Marcos Lucatelli vai falar hoje, né, sobre a importância da nutrição das suas orquídeas diante do enfrentamento de pragas. Mais do que isso, o Dr. Marcos Lucatelli é super requisitado. Sempre quando tem grandes exposições, grandes eventos, a própria conferência, né? Ele participa, né? Ele apresenta tudo isso pra gente. Então é sensacional. Espero que vocês gostem bastante hoje. É mais do que ser um estudioso, né? Marcos? Mais do que ele ser um estudioso, ele é um cultivador de orquídeas também, né? Como diz o outro, cultiva galinhas também. Beleza? Ó, o Marcos já solicitou. Vamos lá. Vamos pedir para entrar logo? Vamos lá, vamos botar ele para entrar? Vamos lá, pessoal. Vamos aguardar aqui, já vai começar aí. Hein? Opa! Fala, Marcos. Opa, virar a câmera. Arruma a dúvida aí, deu pra ver. Hein? Bem, tá sem áudio seu, não tô conseguindo ouvir seu áudio. Vamos lá? Não, tá sem o áudio. Eu não tô ouvindo. Tem problema. Aí, agora deu. Beleza. Vamos lá? Aí, show de bola, show de bola. Bom, Beleza, boa noite, Marcos? pessoal. Beleza, Leonardo? Obrigado aí mais uma vez pelo espaço. Que isso, E cara. parabéns pelo espaço que você conseguiu aí, pelo canal, bastante requisitado. Valeu, valeu. E feliz Dia das Mães aí para todas as mães, futuras e presentes. É isso E aí. isso aí. Muito obrigado Show por de estarem bola. aí assistindo também hoje de novo. E Show demais. A gente que agradece você por ter aceitado novamente o convite de vir aqui. A gente hoje vai falar de um outro tema, né? E a gente sabe como que é corrido para todo mundo hoje em dia. Então, domingo à noite, né? Você separar uma hora aí aproximadamente para vir para cá, para falar com o pessoal, a gente que agradece você novamente, tá bom? Obrigado mesmo aí de coração. Beleza? Feliz Dia das Mães para todas as mães também, que eu também já entrei, ainda não falei. As presentes, as futuras, né? Que Deus abençoe sempre vocês. Beleza? Professor, continua essa parada aí. Bora? É, bom, a outra a gente acabou dando um aspecto, dando uma visão mais geral sobre adubação e nutrição de orquídeas, agora com um foco mais direcionado à interação, né, propriamente dita, que acontece de pragas e doenças, severidade e ocorrência, propriamente dizendo, em função de que a gente sabe um pouco da interferência direta e indireta de praga da nutrição mineral. Bom, Beleza. sempre quando se fala em interação, a nossa ciência ainda não caminhou, não avançou muito, né, nesse quesito nesse tocante de
compreender interações, que daí é muito mais complexo, né? Aquela questão lá de a soma das partes ser muito mais, o todo ser muito mais complexo que a soma das partes, né? Então, Nem a gente sempre vai 2 mais 2 é tentar, igual a 4, né? então. E, e tem muita, vocês vão notar, a nossa ideia aqui é trazer essa percepção para vocês de que isso está no dia a dia. Vocês vão se ligar, por exemplo, hoje nem tanto, mas há algum tempo se falava muito de, por exemplo, planta de orquidário tal sempre morre, planta que eu compro de fulano sempre morre. Isso aí, ó, muitas vezes aí o orquidólogo já se deparou com esse tipo de comentário, de situação, até percepção, né, particular. Isso, isso. Uhum. Quanto a isso, a minha hipótese é que está totalmente relacionada a esse tema que a gente está abordando aqui nessa live hoje. Porque plantas cultivadas em ambiente protegido, né? Aquela cobertura de plástico num orquidário profissional. Uhum. Se eles têm uma certa barbeiragem na nutrição, uma adubação insuficiente, um substrato que ao longo do tempo mata as raízes, em pouco tempo, principalmente substratos orgânicos e tal, mata as raízes, por mais que se adube, mesmo que se adube certo, você tem um comprometimento nutricional, porque as raízes são as principais portas de entrada em Nutrição. todos os recursos para a planta, não só nutriente e água, né? Uhum. Então, aí o orquidário que não está tão bem calibrado, as plantinhas vão bem em ambiente protegido, porque você tirou um componente ali de facilitação de praga, que é excesso de água, excesso de chuva e tal. Aí quando você traz para fora do orquidário, pessoa vende, pessoa que compra, não tem uma estrutura profissional e ali no nosso verão ali é 30 dias chovendo, as plantas literalmente derretem. E isso muitas vezes dá para separar, ó, todas as plantas que veio de fulano apodreceu, as plantas de ciclano já não. Então, isso na minha opinião é completamente é totalmente dependente em função do histórico nutricional da planta, então plantas mais debilitadas. Só para conceituar, Uhum. planta é um ser vivo requer recurso para poder bem funcionar, né? Correto. Então, uma orquídea saudável, necessariamente ela tem uma nutrição mineral saudável. Aí entra outros componentes como acesso à luz, ambiente de cultivo, umidade, etc. Uhum. E, e o que vem a ser praga? Órgãos como a FAO, por exemplo, define praga como qualquer agente microbiológico ou entomopatogênico, ou seja, insetos, ou animais maiores de outras ordens, por exemplo, que causa qualquer dano à planta, passivo de causar dano à planta. Então, um fungo é praga, bactéria é praga, essas pragas causam doença. O que é doença? Doença é o mau funcionamento do organismo, seja ele qualquer. É um grau de debilitação, você vê que um organismo doente está sofrendo, não está no seu funcionamento normal. Uhum. Então, a gente tem praga, adubação e nutrição bem definida aí. Eu trabalho muito, não só no meu cultivo, como também nas consultorias que eu dou em orquidários e até em outras lavouras, com um conceito de manejo integrado de pragas. Nesse integrado, a gente já recorre à soma de variáveis, né? Soma de fatores relacionados. Então, a gente tem que estar com material bom, um ambiente bom e uma nutrição boa e trabalhar principalmente na prevenção. A melhor maneira de se controlar uma praga, uma doença, é você não adquirir ela, né? Depois causou algum dano, a gente vai tentar correr atrás do prejuízo. Pergunta ali o homem praga. O homem praga, você viu? É verdade. É, Isso é uma coisa que a gente. E no meio orquidófilo, essa questão de. Isso é muito comum, esse trânsito de plantas, né? Então, você tem a sua coleção, eu tenho a minha coleção. O Marcos, para quem não sabe, é colecionador, não só estudioso, há muitos e muitos anos.
Então, a gente, diariamente, né, a gente está adquirindo plantas. E vem plantas de vários orquidários. Então, às vezes, de um orquidário vem com uma doença, e de outro orquidário vem com outra doença. E quando você vai ver que estoura de uma vez no seu orquidário, né, estoura uma, duas, aí vai acumulando, as plantas vão ficando mais frágeis. Então, aí já não tem uma nutrição boa, muitas vezes, porque não tem esse acompanhamento. E isso é muito comum, a gente vê muita gente relatando isso pra gente, Marcos. Você que já tem essa experiência aí, se puder também direcionar nesse sentido de tentar orientar o pessoal, né? Uhum. É uma questão até de experiência de coleção. Aqui a gente tem alguns métodos, mas eu queria ouvir também os seus métodos para a gente estar passando pro pessoal, né? Bem lembrado, Léo. Estava esquecendo de comentar essa parte de conceituação, manejo integrado. As primeiras aulas de fitopatologia na escola de agronomia, assim, por exemplo, e até para que hoje a agronomia está muito voltada na faculdade, voltada a formar profissionais nessa linha de manejo integrado, né? Que é quando se precisar aplicar alguma coisa, algum defensivo, aplicar do jeito certo, na hora certa, para causar o mínimo de dano possível. Mas bem, você falou a questão de fluxo, intercâmbio e o homem atuando no meio. Tem um conceito que chama tetraedro de doenças. Para correr doença, a gente precisa de cinco vertentes. Combinação de cinco fatores favoráveis para estar ocorrendo. A gente precisa ter uma planta suscetível àquela doença, porque nem sempre a planta está no meio do monte de fungo, está um ambiente extremamente Isso. suscetível à ocorrência daquele fungo, mas ela pode não ser suscetível. Por exemplo, alguém que tem aí um orquidário na bancada com diversas espécies de orquídeas vai reparar que sempre aquela espécie ou aquela planta, sempre é ela que está com cochonilhas do lado não, é ela que apodrece o broto e elas não. Sempre é mesmo. Então, e as outras não. Oi? É sempre aquela planta mais cara que pode vir. Aí você tem a planta suscetível, você tem o patógeno tem que ser capaz de causar uma doença, né? Tem que ser virulento, vamos dizer assim, ele tem que ser capaz de causar um dano real na planta, uma doença real na planta. A gente tem o ambiente propício, por exemplo, acaba a chuva, acaba a podridão, praticamente, a podridão de brotos. Só que daí entra o frio, aí já fica mais propício para ferrugem, vamos dizer assim, e alguns tipos de podridões, alguns tipos de manchas foliares, por exemplo. Tem manchas foliares de cercóspora e tem doenças vasculares. Uma ou outra tem uma época mais propícia. Bactéria também tem uma época mais propícia. Então, não adianta você. Tem gente que quer fazer o controle sistemático, quer aplicar fungicida preventivo, mas preventivo para quê? O princípio geralmente o que pega podridão não vai pegar mancha foliar e não vai pegar ferrugem. Ferrugem em Catleya não é problema, mas as orquídeas de folha mole, como Bifrenaria, Oncídio, Cataceta, já pega ferrugem. Então, aí de novo a gente resgatando, a planta não é suscetível àquele dano, então àquela praga e aquela doença consequentemente. Então não adianta você aplicar um produto para aquilo. Então você está jogando Atingindo produto, a planta dinheiro sem fazer fora vontade, é. e, e se arriscando a estar em contato com essas substâncias aí. Eu falei aí de ambiente, planta suscetível, patógeno com potencial de dano, e no meio disso tudo é o homem levando, facilitando e dificultando o contágio, disseminando, ou então retendo. Então, o homem é componente, é um pezinho aí da cadeira que se tirar ele, ou ele ajuda ou ele atrapalha, né? Então, bem lembrado aí por você, questão de ficar atento. A gente tem que tomar cuidado para não disseminar também o workdog, quando adquire muda, ele olha muito, né? Avalia muito. Só que tem muita coisa, principalmente em substratos, especialmente quando os substratos são orgânicos, que tem lá diversas fissuras, tem reentrâncias de proteção de esporos de fungos diversos, substratos que têm contato com o chão, por exemplo, fibra de coco e casca de pinos. Então, se tiver uma fonte de contaminação próximo daquele chão, ele vai estar
ele vai estar comprometido, e se você vai levando isso para tudo que é lado. Campeões. Então, dentro disso, por isso que eu sempre recomendo, a maioria todas as orquídeas epífitas, a gente passar para substrato de pedra, porque você elimina muito, você consegue, dentro desse contexto de manejo integrado, você consegue prevenir quase tudo. Você tem um substrato estéril que ele não abriga esporos de patógenos, ele tem, e mesmo assim, e também não teve contato, porque veio lá do meio da pedreira, então aquilo quebrou e foi britado ali numa pilha, nunca teve contato com mais nada orgânico, praticamente. Uhum. Ele tem uma vida, ele é eterno, né? Ele não compromete, ele não acidifica, não mata, não compromete a integridade das raízes em pouco tempo. Então, se não compromete as raízes, tudo que você colocar de recurso, água e nutriente, ela vai pegar, a raiz vai viver o mais tempo possível. Só tendo um cuidado, por exemplo, de espécies de raízes finas, a gente escolher uma brita de granulometria menor, por exemplo, uma brita zero. Isso. Espécies de raízes grossas, como o catleia, uma brita um para ela poder caminhar melhor. Uhum. A questão da brita, por exemplo, eu fiz a especialização em proteção de plantas lá nas idas de 2014, 2013, e o meu trabalho de conclusão foi levantar o que, que acontece em torno de praga e doença de orquídeas no orquidários do Brasil. Eu visitei 75 Nossa. pelo Sudeste, Centro-Oeste, até Norte, Nordeste, a maioria no Sudeste, evidentemente, e fiz um questionário na internet com quase 400 pessoas respondendo. Lesma e caramujo ocorre problema entre 70% e 80% dos orquidários. É. É quase um Eu acho que é em consórcio. 100. Eu acho que é em 100, porque as pessoas só não avaliaram direito, assim, É, eu também quando acho, tô você certeza. é 100. Aí por que que é 100? Você nunca consegue, ele pode pôr iscas diversas, produtos, mergulhar a planta na água sanitária, faz, etc. Resolve, mas só que você consegue conviver com aquilo. Você diminui o nível de infestação Isso, para um isso. patamar menos danoso, mas você não extingue aquilo do sistema. É, Por quê? dá os picos e cai, né? Fica assim, a É, infestação vai só variando, mas nunca zero. nunca zera. Você consegue zerar como? Eliminando todo o componente orgânico, seja substrato e seja adubo. Por quê? Eles são comidas de lesma e caramujo. Como é que, dentro desse contexto de manejo integrado de pragas, a Michelle respondeu o questionário. Dentro desse contexto de manejo integrado, a gente tem que saber da biologia de cada praga. Por exemplo, lesma e caramujo, onde eles atacam nas orquídeas? É aquele brotinho inicial mesmo, Uhum. ponta de raiz, botão e Adoro. flor. Ele não tem boca para poder roer uma orquídea mais dura, uma folha mais dura, um órgão já mais maduro. O que que ele vai comer? Brotação. Quando não tem brotação, como é que ele vive no vaso? Se alimentando de matéria orgânica, seja do substrato ou do adubo. Se você põe adubo orgânico, você está tratando de lesma. Se você usa substrato orgânico, você está tratando de lesma. Então, na brita, você pode ter um pico aí de, cara, até no replantio, vai ali embaixo do rizoma, alguma coisa aderida ali, pode ir algum ovinho, algum bichinho bem pequenininho, mas depois que acabar a comida dele, acabar a brotação da orquídea, acabou. Desenvolve. Ele não fica ali prolongando, desenvolvendo o ciclo dele. Então, então, a única forma de você zerar lesma e caramujo é tirar a comida dele na entre-safra de broto de orquídea. Então é tirando tudo que é Substrato, matéria orgânico que orgânica, né? ele come. É. Bom, aí a gente já fugiu um pouco do tema direcionado à nutrição, mas Não, mas deu para entender praga. substratos, raiz, nutrição, só para falar que não fala. É, Verdade. questão de produtos, eu comentei das iscas de caramujo, que é uma praga importante, e eu acompanhei de perto na faculdade, quando eu estava na universidade há mais de 10 anos atrás.
tinha colegas pesquisando o efeito do silício no aumento da resistência das orquídeas a certas doenças. Uma moda científica, né? Porque são vários picos de moda, assim, que eu acompanhei na agronomia. É, no caso, teve esse aí do silício, que houveram teses aí para silício em banana, em soja, em milho e arroz. Em orquídea, inclusive, do nosso grupo teve lá um estudo e até em outras universidades também fizeram esse estudo com orquídea e não se notou benefício algum. Porque o princípio do silício é promover uma barreira mecânica abaixo da cutícula na folha da planta. Então ele é absorvido na forma de monossilicato. Esse monossilicato vai juntando aqui, polimerizando e vai criando um tipo de vidrinho. Aquilo que corta a gente quando a gente passa do lado de uma folha de cana, a gente esbarra. É um vidro mesmo. Então aquilo é uma barreira mecânica para penetração de fungo. Embora, embora a cana de açúcar tenha os fungos próprios dela, então tem bicho para comer até romper essas proteções também. Entendi. E em orquídea isso não acontece, não foi observado. Então, dos mecanismos de resistência, mecanismos de defesa das plantas é o físico, né, que seria essas barreiras, e tem o bioquímico também. Então, foi uma moda aí no meio orquidófilo, principalmente alguns anos atrás, produtos à base de silício, extremamente caros. E assim, era produto que devia ter 4, 5% de silício, custar R$ 200 o litro, sabe? No E não funcionava. pesado. Nossa. Mas isso que acontece É, hoje, tem muito produto no mercado que a gente vê que não resolve, né? Isso é uma coisa que, então. infelizmente, a gente ainda verifica. O adubo que eu estou utilizando aqui, de um colega aí, tem dado cada resultado aqui. Adubação, ó, brotação bem maior nas aclantes aqui, está sendo sucesso. Ô, Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta, então, para a gente voltar ao tema aí e eu tentar ajudar. Por que a nutrição, uma planta mais bem nutrida, então, né, ela vai ter uma maior proteção? Só para a gente tentar facilitar mais aqui para o pessoal a compreensão. Beleza. Ó, quando o desequilíbrio nutricional, a gente é tanto para mais ou quanto para menos, certo? Por exemplo, excesso de nitrogênio. Tem vários estudos já mostrando que planta com uma dose maior de nitrogênio é mais suscetível a determinadas doenças fúngicas, né? Por exemplo, podridão. E isso está muito relacionado, por exemplo, muito nitrogênio, aí ocorre aquele pico de aminoácido dentro de cada célula, aí aquilo começa grosso modo, exuda para fora, aquilo fica atraindo, já nutrindo o fungo ali do lado de fora, que ele faz ele ganhar força para penetrar com maior Entendi. severidade na folha. Então, isso é um caminho. Aí, por exemplo, palatabilidade. A gente não percebe, mas uma, uma riqueza, um teor anômalo, descomunal de aminoácido, deixa as plantas mais nutritivas, vamos dizer assim. E o predador, o herbívoro, reconhece isso, o inseto reconhece, até grandes animais. Eu trabalhei como estagiário na época da agronomia num experimento de soja no interior de São Paulo. Naquela época ainda era dúvida se adubava soja ou não, Uhum. com nitrogênio no plantio. Os talhões que adubou com nitrogênio, antes dela, a bactéria fixadora de nitrogênio da raiz da soja começar a trabalhar e ela aí explodiu de crescimento. Então, a parte que foi adubada de soja foi tudo comida de lebre, uma do lado da outra. Elas estão ali, tudo tenra, verdinha, provavelmente um cheiro e um paladar melhor. Acabou com o experimento, aquelas lebres exóticas europeias, muito grandes assim, né? Uhum. Então, isso um exemplo de como ocorre. Evidentemente, isso vai se aplicar para a orquídea também. Uma lagarta provavelmente vai atacar, tem tudo para atacar uma orquídea com excesso de nitrogênio, porque é mais interessante para ela. Então, os animais reconhecem esse,
Esse, agora eu tô me sentindo descalço aqui, professor Olinto aí, Liparini Pereira na área. Então, ixi, vai me puxar muita orelha. Ele é professor lá da fitopatologia de Viçosa. É, É o com meu responsabilidade. oráculo aí. É. Então, aí, por exemplo, quando o nitrogênio geralmente é uma má influência num desequilíbrio quando é para mais. Então, excesso de nitrogênio não é interessante. Aí a gente tem outros exemplos ao contrário, por exemplo, o fósforo. O fósforo, quando ele está a menos, tem um indicativo ali aí, em algumas publicações de que a membrana das células, que é formada de fosfolipídio, né? Uhum. Ela não está tão íntegra, então ela tem uma maior permeabilidade. Então, de novo, aquela ideia de jogar para fora algum alimento prévio para fungo ou atrair predador porque ele está cheirando, está com um cheiro mais forte. Sim. Tem várias hipóteses. Então, deficiência de fósforo nessa linha, deficiência de potássio também. A célula não está tão torta, não está na sua integridade. Aí, quando a gente vai para micronutriente, eu comentei que existe as barreiras físicas da planta. O cálcio, por exemplo, o cálcio tá diretamente associado à firmeza da parede celular. Ela é o pectato de cálcio, que é o cimento de uma célula para outra. E quando aquilo não está tão numa rigidez adequada, você perde também aquele componente de barreira física também, para segurar o conteúdo celular ali dentro, para não atrair muita coisa, muito predador de fora, muita praga de fora. Suscetível. Aí, e para segurar, para não entrar e para não sair coisa para chamar mais praga, vamos dizer assim, o cálcio dando aquela rigidez. Aí quando a gente fala essa aí é a barreira, são os mecanismos físicos. Aí os bioquímicos, aí que é uma complexidade bem maior. Por exemplo, praticamente todos os micronutrientes, zinco, ferro, manganês, cobalto, cobre, é, o níquel tem a ver com o metabolismo, mais com o metabolismo do nitrogênio, né? Mas todos eles entram em enzimas para desencadear determinadas respostas na planta, respostas de proteção, né? Por exemplo, uma planta atacada, ela tem um mecanismo, pode ter um mecanismo de isolamento daquele fungo. O fungo penetra aqui, ela reconhece, aí você tem aquele isolamento, ela mata o próprio tecido ali em volta para conter aquele fungo ali. Então existe uma morte programada de tecido, Interessante. isso Ela tudo, sacrifica. isso tudo sinalizado por micronutrientes. Então, se faltar um micronutriente, não vai ter essa resposta, porque é uma reação fisiológica que ocorre na reação ali anatômica, né? Em estresse diversos, né? Uma planta bem equilibrada em micronutrientes responde melhor ao frio e ao frio, e depois do frio que começa a pipocar muitos sintomas de virose, o pessoal vai ver depois do inverno. Pessoal do Então, aí, então, ó, tem que ficar esperto com essa questão. Porque a que gente lá joga até cobertor em cima das plantas, né? Então, é situação atenta. é, Marcos, então a situação é um pouco mais complexa ainda, né? Só para tentar enfatizar. Você falou que às vezes a primeiro momento você pensa o seguinte, né? Uma planta que está supernutrida de nitrogênio, então, ou outra substância, ela vai estar super bem. E na é, realidade, às vezes o muito é ruim e não só o pouco é ruim. Então, esse no, controle, esse balanço para a gente, que não é um estudioso, que cultiva orquídeas, é super complexo. Né? E quando você vai para os micros, aí que isso, pelo jeito, fica muito mais impactado. Mas o primeiro fator que você já relatou aí, da importância de uma planta estar bem nutrida, eu achei muito interessante. Ela sacrifica parte dela, né, quando ela tem os nutrientes, para poder isolar, né, esse patógeno ou algo do tipo. quer ver um exemplo de que pode ser isso? Pode ser, né? A gente não tem resposta para tudo, né? Sim. Muitas vezes ciência é juntar dois com dois para ter quatro, às vezes não tem dois com dois, você junta um com três para ter o quatro, ou dois e meio com e meio para ter o quatro,
fica naquela, não lembro quem falou, saber não sei não, mas desconfiar, desconfio de muita coisa, né? Então a gente tem que ir defendendo tese, né? Juntando Claro, pedaços de quebra-cabeça, juntando tese. Por exemplo, essa questão de isolamento. Mas vocês já viram uma orquídea, às vezes até com aquela canela seca, o Fusarium oxysporum, né? Que é tido como incurável. Você deixa a planta lá, a toceira vai acabar. Mas um belo dia vai sair um brotinho de nada ali. Pode sempre. ser que aquilo, pode ser que aquilo, muito provavelmente, ela isolou aquilo para trás e ela está renascendo das cinzas ali praticamente, né? E eu tenho um colega que fez doutorado em fitopatologia uma vez, eu perguntando umas coisas para ele, ele falou, ó, de modo geral, todas as plantas perenes têm algum mecanismo de isolamento de doença sistêmica, assim. Então eu não fui muito a fundo disso, mas meio que acreditei nesse rumo dele aí que ele falou. Então, é o tal do desconfiar, né? Sabendo. E tem- E então é isso. Se você tem uma orquídea às vezes muito complicada, leva para longe, não deixa aquela questão lá do homem ali interferindo como disseminador e controlador de praga e doença. Você leva para longe, amarra numa árvore, na mata e vê o que que acontece aí um belo Isso. dia de repente, né? Pois é, aí você já deu um link para uma pergunta que eu ia fazer, porque a gente já falou isso na última live, e é uma pergunta super rotineira, principalmente o pessoal que chega na orquidofilia, e cada dia mais a orquidofilia está crescendo. E é super rotineiro e muita gente não raciocina, já vai ouvindo e aceitando aquilo como uma verdade, né? Uma falsa premissa. E é aquela velha história. Então, Marcos, por que que uma planta na natureza, né, não tem nenhum cuidado igual a gente dá em casa e a planta não pega a doença? Tem várias, né, vários erros, mas, enfim, se você puder abordar isso novamente, porque às vezes tem gente que não viu da outra vez, né? Pois é, rapaz, aí que tá, pega doença, assim, de tudo que é Pega, tipo, inclusive vírus, pragas diversas. Eu tenho isso uma aí. foto que eu apresento nas palestras de praga e doença por aí, eu mostro um habitat de Cattleya lodigere. Naquela situação de solo, terreno, altitude e tipo de floresta ali do lado, fitofisionomia propriamente dita, Aham. as lotigeias estão, parece que alguém saiu amarrando na altura do peito, assim, elas estão sistematicamente nessa altura. Lógico que às vezes tem uma ali mais em cima, outras mais embaixo, mas a média é nessa altura. Então Isso. isso é que chama zonação ecológica, isso é muito comum em quase todas as epífitas. Se a mata for mais úmida, elas conseguem subir um pouco mais para ocorrer mais na luz. Tem umas compensações. Quando tem muito, eventualmente algum galho cai, ela fica no chão, aí aquela no chão já tem com vários brotos apodrecidos, já as aqui bem. Então aquela história, o ambiente favorável, planta suscetível, patógeno com potencial de causar dano, causar doença. Então você tem aquele ambiente todo cheio de fungo, você tem a planta que é suscetível, mas o ambiente ela caiu, o ambiente está muito mais favorável, que aqui o microclima ali é muito mais úmido, o fungo já pega mais força para causar dano naquela planta. Então é o que acontece na época da chuva, um monte de planta derretendo, apodrecendo. Esse apodrecimento está muito relacionado com deficiência de cálcio. Na chuva, tem gente que tem esse problema sistemático, assim, principalmente quando o substrato é orgânico, que mata a raiz, por mais que adube, na planta não pegue o adubo e tal, a planta brota e apodrece, brota e apodrece, brota e apodrece. Isso aí é deficiência de cálcio mais clássica, assim. Às vezes esse fungo nem é tão sério, é um fungo oportunista ali, mas porque a planta está tão vulnerável que Tem uma ali, né? ele come a planta, por causa E, dessa deficiência nutricional, sabe? e você até falou na última vez que a gente conversou também com relação à porcentagem de cálcio, né, necessária em catleias, é isso? Que é muito É. maior, não é isso? Que da soja, por exemplo. É. Em torno de 2% de teor de cálcio, da soja é 0,7, 0,6 na folha da Cattleya. E foi, né, pode fazer um Claro, merchandising. Foi nisso que a gente trabalhou na formulação do NitroOrc, por exemplo. A gente tem
alguns produtos no mercado aí à base de cálcio, com 10% de cálcio. O Nutrior, que é completo, tem 9,6% de cálcio. O quilo custa 45 e esse suplemento que só tem cálcio, praticamente mesmo tanto de cálcio, custa 120 o quilo, é R$ 80 o litro, densidade 1,4, um quilo sairia 120 mais ou menos. Muito mais caro, é. Então, aí foi um problema também desenvolver como é que faz para a gente diluir esse tanto de cálcio. A gente teve que colocar ácido aqui, por isso que ele abaixa o pH para um nível mais adequado. E para isso a gente colocou um indicador também por cor. Então, o único jeito de fazer esse tanto de cálcio diluir é você mantendo um pH abaixo de 7, porque o cálcio é insolúvel em pH assim, Acima igual de- ou maior que 7, é. praticamente insolúvel. Então a gente teve que quebrar um pouco a cabeça aí, porque até então a gente estava mais acostumado a fazer isso em tanques grandes de uma vez, né, misturando Isso. vários insumos, aí para concentrar ele assim, ixi, alguma, não vou falar aqui que vai queimar o filme, mas foi Entendi. uma batalha a gente desenvolver esse produto, porque a gente teve que combinar, teve que ir pisando em ovos para chegar Pois é. nesse ponto aí. E aí o interessante, que depois da que a gente fez aquela live, a gente está utilizando também um adubo aqui, está tendo um resultado muito legal. Já passei para você, já passei para um monte de gente, já mostrei em vídeo, inclusive. Muita gente está abrindo os olhos para a qualidade da água. Que o pessoal antigamente usava água, muita gente mesmo, a galera que está começando, entendeu? Não olhava para a água, achava isso daí. E a gente já fez live aqui sobre isso, né? A importância da água e a variedade, né, de água no nosso país é muito grande, a qualidade de água, né? Então tem muita gente agora, por causa do adubo, relatando, ó, não tinha percebido. E queimava muito, muito pão de raiz, planta com outras deficiências. Então, esse foi um ponto muito interessante, um efeito colateral. Acho que nem foi o objetivo, né? E que está acontecendo e está sendo bem legal também. O interessante desse adubo, vocês já notaram também que determinados tipos de manchas foliares ocorrem na folha mais velha ou na folha nova? Isso. Então, isso tem a ver com a especificidade que aquele organismo tem. Por exemplo, na folha velha de uma planta não bem nutrida, ela tem todo um comprometimento estrutural e da composição química dele, porque ela mandou da parte velha para a nova, né? Aqui é o terceiro pseudobulbo, aqui é o broto. Então ela vai tirando daqui para mandar para cá para aguentar brotar. E Interessante. no que ela tira daqui, vai comprometendo, ela perde vários componentes, então aquilo a torna mais suscetível para alguns tipos de praga, incluindo fungos. Então tem algumas manchas foliares que dão mais em folha madura. No questionário ali que eu fiz lá na época lá nas de 2003, para poder identificar mais ou menos que tipo de fungo, eu coloquei lá mancha foliar em broto maduro ou em broto novo, ou em pseudobulbo maduro, em Oi, folha madura ou em folha nova, folha nova. sabe? Para ter essa percepção, assim, para a gente poder linkar alguma coisa com o nutricional. Aí que a gente tem observado nesse adubo, a gente não tem diferença de composição mineral do primeiro para o terceiro pseudobulbo, que foi até onde a gente mediu. O que a gente tinha numa situação de adubação convencional até então é que o cálcio do terceiro pseudobulbo era quase o dobro do primeiro, e o fósforo, o nitrogênio e os outros nutrientes móveis é quase o dobro em relação ao terceiro. O que Entendi. é móvel concentra mais na frente, o que é imóvel fica mais atrás. Sim. Com esse nosso adubo aí, alguns adjuvantes orgânicos que ele tem para otimizar a nutrição, iguala os três, então dá essa diferença de balanço, a planta não perde folha e não e não a torna suscetível para E ela doenças fica. compartimentalizadas, sistemas. Então você tira aquele componente de planta suscetível. Você tem no ambiente, é o caso do habitat das lodigés lá. Se a planta não caiu no chão para apodrecer, vamos dizer assim, né? Então você tirou essa planta, pode ter água, pode ter o fungo ali, que a gente não controla, e mas a planta não está vulnerável. Entendi. Eu só voltando aqui, eu vi alguém perguntando aí sobre enxofre e,
e acro. Bom, por coincidência, essa semana acho que umas 3 pessoas me perguntaram: seu adubo tem enxofre? Eu preciso colocar enxofre? Lá tem Um monte de gente enxofre, tá perguntando isso pra mim também. o adubo tem enxofre, a quantidade requerida para orquídea do enxofre não é tão grande. O enxofre é mais requerido em culturas como cebola, pimenta, coisa que tem um sabor, alho, coisa que tem um sabor mais forte. Elas, aquela questão de metabolismo, e tal, a produção de certas substâncias, elas são mais requeridas, elas demandam mais enxofre. Mas orquídea não tem isso, né? Então, geralmente, então a orquídea não tem uma demanda tão grande de enxofre, o adubo atende. Aí a pessoa, para controlar a acro, aplica muito enxofre. Enxofre elementar, que compra, acho que é R$ 2, R$ 3 o quilo numa casa agrícola, é muito Hum. barato, mas as pessoas acabam abusando. Ele controla a acro, realmente. Eu, inclusive, uso de repelente para andar no mato, eu borrifo o pó de enxofre na barra da minha calça, na época de carrapato, ali setembro, julho, agosto, e que o ácaro é um parente próximo do carrapato, então eles têm uma vulnerabilidade grande, só que quando você coloca esse enxofre na ponta da raiz, ele costuma queimar, então você vai minando o enraizamento da orquídea, sabe? Não. Então eu não recomendo a aplicação de enxofre nem para nutrição, nem para controlar ácaro. A gente tem outras maneiras aí de. Tem outros produtos, né? É. Tem produto até E, mais efetivo. e agora entrando no frio, ácaro corre solto. Tomar cuidado aí, que É, daqui para frente fica tenso. ficar de olho. É, ô Marcos, quando você estava falando mais cedo aí, com relação a essa, quando a gente vem para micronutrientes, né, você já tem uma certa dificuldade maior em entender como que você conseguiu desenvolver o adubo para tentar suprir esses micronutrientes. O que que foi feito assim, só para a gente entender melhor. A gente tinha muita informação de análise químicas das plantas, então a gente chegou numa hipótese de formulação, certo? Aí essa hipótese foi testada no Orquidário Donato, que lá é Sim. um ambiente bem controlado, muita planta, produção intensiva. O Elias Donato ele é muito atencioso, muito preocupado em fazer as coisas certinho. Então foi um ambiente extremamente favorável para a gente estar testando essa nossa hipótese, que foi a formulação. Então isso nos últimos 4 anos vem sendo testado, aprimorado. A gente houve no primeiro ano, por exemplo, as plantas cresceram demais, mas no final gritou magnésio. Então, opa, vamos pôr um pouquinho mais de magnésio. As plantas cresceram, continuaram crescendo demais, opa, mas faltou o ferro. Então a gente acrescentou ferro. Uhum. Então isso no primeiro para o segundo ano que foi aquele salto é, Visível, bem né? discrepante mesmo. Então ela gritou alguma coisinha. Aí de 2 anos para cá já não grita mais nada, sabe? Então tá Tudo bem. aguentando. É. Mas a gente partiu desse estudo prévio. Eu trabalhei com resgate de plantas, principalmente as Hofmannsegera, né, as Lélia rupica e tal, para algumas mineradoras lá na região de Belo Horizonte. Aí eu consegui encaixar também umas análises aí para contextualizar Interessante. a ecologia dela, entender melhor. Então, alimentou bastante o banco de dados, além dados de Valqueriana e Nobile em produção, outros catleias, oncídio. Então, daí a gente chegou nessa hipótese, testou e aparou as arestas. Tem um cliente de orquidário, um orquidário cliente meu no interior de São Paulo, ele é um dos maiores do Brasil, ele tem lá 300 itens, assim, é coisa. Só que ele tem uma bancada lá, uma determinada linhagem de híbridos, os híbridos de cor verde, né, aquela Greenwich, Isso. outras verdes lá, a Ports of Paradise e tal, Sei. elas gritam muito magnésio. Então, a linhagem verde tá bem associada com deficiência de magnésio. Então, É é bem porque específico, é bem específico nessa linhagem. né? Assim como a linhagem de oncídio
ele é muito suscetível à deficiência de potássio. Só que aqui também tem 10, no Nutriorg tem 10% de potássio, então nenhuma grita por potássio. Entendi, tem muito. Mas aquele monte de pintinha preta que o pessoal vê nas folhas do Zonseed Cherry Baby e tal, Sim, aquilo é fungo, é vírus e tal, foi uma confusão danada. Mas não é só deficiência de potássio mesmo, porque se for ver, tá justamente nas folhas velhas. Ela tirou da velha e pôs para nova. pois é. É, Aproveitar e perguntar o seguinte, Marcos, você estava falando com relação a retirar do terceiro bulbo nutriente e jogar pro broto, né? A gente vê muito caso de quem às vezes não faz uma adubação, eu até mesmo quem faz essa adubação, fazia muita adubação, as folhas traseiras amarelando muito, né? E às vezes nem só folhas traseiras, mas assim, as duas primeiras boas e o restante não. Isso está diretamente ligado também, se puder é falar um pouco. diretamente O ligado à substrato também nutrição. interfere nisso? Diretamente, porque se o substrato estiver comprometido, a adubação, a absorção vai estar comprometida, Isso, né? isso. Então tá. Não, Então, acontece muito em substrato orgânico, folha velha amarela. E é uma coisa a se atentar, porque não era para ser assim, né? é Tem, atípico, atípico. Isso. tem algumas plantas, por exemplo, um Oncidio forbese. Aquilo é praticamente brotar e morrer a folha de trás, por mais que a adubação seja pesada. Qual outra mesmo, né? Bom, cataceto não tem jeito, cai todas as folhas todo ano mesmo, né? Da É. brotação, citopode e tal, mas o Oncidio forbese tem essa característica de perder a folha quando brota. Então, isso aí ela tá muito programada para isso mesmo, não teve jeito de consertar isso. Mas Entende? uma catleia mesmo não é para ser assim, porque ela tem muito recurso ali acumulado na folha, ela precisando, ela usa, exceto o cálcio que não é móvel, porque o Aham. cálcio é um cimento, como é que a planta tira o cimento para Tá pôr travado, ali, é. né? Isso. É o de construtor, né? Inclusive, aqueles fungos mais ativos na penetração da folha, eles são ativos porque eles possuem uma pectase. Pectase é uma enzima que degrada o pectato de cálcio. Eu não sei, tem um equilíbrio aí até que ponto o pectato não está tão bem formado, ela é mais suscetível, exige menos força do fungo, ou então a adubação de cálcio tá mais, tá mais correta Hum. e o pectato mais bem formado e tá provocando uma força maior para o fungo, então às vezes ele não consegue. Então tá diretamente relacionado isso aí. Não, entendi. Isso aí é uma coisa assim. O cálcio é um problema é, tradicional, vamos dizer assim, porque muita gente não usa o cálcio. Isso é a grande realidade. E quando usa um cálcio em baixa quantidade. Então, É, é aquele conceito de macronutriente. Aí tem macronutriente primário e secundário. Macronutriente primário seria nitrogênio, fósforo, potássio, que são os mais requeridos em adubação de culturas agrícolas convencionais. E o enxofre, cálcio, magnésio, macronutrientes secundários. Micronutrientes são porque são usados em uma quantidade menor. É esse o conceito. Só que para a orquídea, cálcio é um macronutriente primário, é muito mais que fósforo, mais primário que fósforo. Ela consome muito pouco de fósforo, mas cálcio é absurdo. ela É pra você bem. ter ideia, um alface, quando a gente pulveriza um alface com cálcio ali mais biodisponível ali, com muita matéria com carbono orgânico associado, a vida de prateleira do alface é maior, porque ele fica mais cimentado, se mantém aquela água ali. Uhum. Então isso aí ele retém a água e é uma barreira física para segurar a penetração de patógeno, né? Isso. Então Interessante. está diretamente associado. Marcos, 9h50 já. É, Eita, 1 hora o Instagram corta a gente, igual aconteceu da última vez, né? verdade. Bem, primeiramente eu vou agradecer você novamente e falar, se você quiser falar mais uma coisa, fala e faz o pitch de vendas aí pro pessoal. Mostra o adubo, porque tem um monte de gente pedindo seu telefone, como que compra o adubo, enfim, fala aí pra galera. Pessoal,
Vocês estão vendo meu Instagram aí? Manda mensagem, tem meu telefone no Instagram, pode mandar o zap. A gente tem embalagem de 200 gramas, 400, 1 quilo e esse balde de 3,6 aqui. E então ele é o mais rico em nutriente, o mais concentrado em nutriente do mercado. O teor de cálcio dele equivale aos suplementos extras de cálcio que as pessoas usam isoladamente, mas a gente colocou todo num só, inclusive potássio. Ele tem ácido para tornar isso tudo, facilitar a dissolução dele. Quando ele não consegue acidificar a sua água, é um indicativo de que sua água provavelmente esteja causando danos às plantas, já por uso rotineiro, pela alcalinidade. As plantas que mais sentem isso são a Cattleya valqueriana e Cattleya nobile. Cattleya labiata não sente tanto, Cattleya candi também não. A gente vê aquele zigue-zague nas folhas, aquilo é excesso de alcalinidade. Então, basicamente isso. Se você, o adubo, ele puxa o pH para baixo, o adubo puxa o pH da água depois da mistura para baixo. Se o ácido que está aqui não foi suficiente para baixar, então procura a gente que a gente orienta nessa questão de tentar corrigir a água, porque você pode ter a opção também de não querer corrigir, pode aplicar o É, adubo na coloração amarela, pH neutro e tal. Mas se quiser corrigir, a gente orienta. Inclusive, é bom ficar de olho porque no dia a dia, na irrigação simples, a água está tão alcalina que nenhum adubo conseguiu baixar e está causando danos às plantas no uso diário. Então, procura a gente pelo Instagram aqui mesmo. é. E obrigado pelo espaço, Léo. Obrigado, pessoal, que está aí dando audiência para a gente. É muito bom estar falando de orquídea, divulgando nosso trabalho. E parabéns pelo espaço, Léo. Tem correndo aqui no agradecimento para não cair Não, na nossa cara. tá tranquilo, tem mais 9 minutos aí. Que isso, pessoal. O Max tem Instagram, tem Facebook dele, tem YouTube, né? Tem um canal lá no YouTube também. Mas se vocês não conseguirem contato com ele por algum motivo, tem todo o contato aqui das redes sociais do Diário das Orquídeas. Vai entrar em contato comigo, ou a Luziane, ou alguém aqui vai poder indicar o Marcos, tá? A gente passa também WhatsApp, enfim, conversa com ele lá, tá bom? Marcos, que isso, cara? Eu só tenho a agradecer. O pessoal tá tudo pedindo aqui segunda hora, falando que você tem que fazer live igual cantor sertanejo, com 3 horas de live, tá? É, Então tá aí, você tá em dívida com o pessoal, tá? A galera já tá cobrando você. O pessoal tá pedindo seu essa WhatsApp, se você quiser falar aí. é 35 DDD 999744252, Show de bola. certo? Pessoal, Obrigado, Léo. Obrigado pelo espaço. que isso, que isso. Se puder encerrar aí, brigadão. E foi ótimo ter Obrigado, você aqui com gente. a Boa gente. noite para todo mundo aí. Vai ter repeteco, hein? Valeu? Valeu. Valeu. Pessoal, foi sensacional, né? Galera aí, batemos mais de 150 pessoas. O Marcos é um cara muito top, tá? Vou tentar deixar salvo aqui no IGTV. Vou tentar jogar lá no Facebook também, beleza? Então acompanha aí. Brigadão todo mundo. Lembrando que domingo que vem, nesse mesmo horário, às 21 horas, teremos uma live com o Renato. O Renato ele tem um laboratório, a EOTAC, tá bom? Ele vai falar sobre o trabalho de propagação de orquídeas aqui, né, in vitro, vai passar um conteúdo, ele é um cara super capacitado também, tá bom? No outro final de semana, se Deus quiser, a gente vai ter uma presença internacional, tá? Uma pessoa super capacitada também, do dia 24, beleza? Que vai falar sobre um tema inédito. Então acompanha a gente que tem muita coisa vindo, tá? Muito obrigado a todo mundo, uma excelente semana, que Deus abençoe todo mundo. Tchau, pessoal, muito obrigado.